Bom dia a todos. 40ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Pedimos ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores parlamentares. Bom dia a todos. Vereador Abelardo. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Cláudio. Presente. Vereador Everaldo Pereira Lopes. Vereador Cabrando. Vereador Jorge. Vereador José Everaldo Souto. Vereador Wagner. Vereador Walter. Vereador Juscelino. Vereadora Larissa. Vereador Marcelo. Vereador Neil. Então, queremos registrar aqui a ausência do Everaldo Souto, justificando a sua ausência em virtude da apresentação do último módulo que está fazendo uma especialização na área de medicina em Recife, estado de Pernambuco. Portanto, é justificada a falta do mesmo. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 40ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Deixo de ler a ata da sessão anterior em virtude da inexistência da mesma. Não havendo matéria no expediente, está previada a palavra ao vereador André Luiz. Bom dia a todos, deodorenses presentes, membros de associações comunitárias do nosso município, vocês e a Associação dos Transportes Escolar. Senhor presidente, eu venho aqui hoje fazer esse pronunciamento. Gostaria de convidar algum representante do IFAM, nosso município, para que nos apresente aqui na Câmara um projeto de revitalização do centro da cidade, já que está havendo muitas indagações acerca da acessibilidade naquela praça central ali que fica de frente ao Banco do Brasil. A gente andando ali pelo centro, a gente percebe que não vi nenhuma rampa para o deficiente físico, né? E é preciso que a gente tenha o IFAM. Acho que o IFAM ia aprovar uma obra sem ter esse respaldo na lei da acessibilidade. Então, eu gostaria de convidar a representante, não sei se é a Fernanda, né? Porque Fernanda é da cultura, não sei se é o IFAM também, para que ela apresente esse projeto de revitalização do centro. E também convidar alguém da infraestrutura, o secretário, que ele puder munir de informações e vir aqui a essa casa para mostrar o projeto de saneamento do centro. Eu vi uma notícia nas redes sociais que o governo do estado tinha já autorizado o saneamento do centro da cidade de Marechal Deodoro. Aí a gente não sabe onde vai abrir as ruas, onde é que vai passar essas tubulações. Seria interessante, antes de começar a obra, que a gente tivesse uma noção de onde vai passar esses tubos, até para a população, a gente ter respaldo para conversar com a população e informar que terá esse projeto aí no centro. E a terceira questão, senhor presidente, é que eu tenho solicitado alguns projetos de lei aí, e tem projeto de lei que foi para a prefeitura e não voltou. E por conta disso a gente tem aquela promulgação tácita, né? Quando eles passam aquele período sem sancionar, e acho que tem uns projetos de lei para deixar andar aí. Aí gostaria que Vossa Excelência, junto com a NET aí, desse uma olhada nos projetos que estão nesse patamar, né, nessa situação, para que a gente promulgue, já que tem projetos interessantes aprovados nessa casa que não estão em prática porque não foi sancionado. Eu vi no site também, Real Dolores, a questão da lei que a gente aprovou aqui faz tempo isso, que a gente estabeleceu o indexador de correção do valor daquele valor que é dado às bandas de música mensalmente, né, aquela subvenção pública que a gente aprovou aqui. E eu vi o vereador Jorge solicitando que o prefeito sancionasse. Mas aí não há necessidade mais de a gente solicitar ao prefeito que ele sancione, porque passaram 15 dias sem ele sancionar ou vetar o projeto de lei, a casa
a nossa casa já tem a faculdade de sancionar, de prolongar, e aí só é solicitar o número da lei. Então, né, gostaria que fosse feita aí uma análise aí. Aquele questão também dos fiscais, está na mesma situação, aquele projeto dos fiscais, Vossa Excelência também levantou a bandeira, a gratificação deles também está na mesma situação. Ele pediu a lei, não veio a lei da prefeitura para cá. E saber, senhor presidente, a questão do projeto de lei, a gente teve aqui várias reuniões, o projeto de lei da questão do escolar, se o prefeito pediu de volta, como está, porque a gente não sei o tanto, porque a gente fez aqui aquela comissão, não fez eu, mas tinha 5 vereadores na comissão, e fizemos aqui 3 ou 4 reuniões. Vossa Excelência foi quem estabeleceu a comissão, a gente fez aquelas emendas e está, eu não sei se o prefeito, me parece que o prefeito vai ser de volta, não sei, para ver como é que está esse projeto, para ver se vai estar em pauta para chegar no final do ano, para que a classe não fique prejudicada. Era só isso, muito obrigado. Por nada, coloco em votação os pedidos verbais do vereador André Luiz. Aprovado. O vereador André, o projeto pelo qual Vossa Excelência se reporta, o projeto está na mão, foi despachado para o jurídico da casa, porque existe uma preocupação do presidente desta casa no tocante à legalidade daquele projeto, tendo em vista que, além do mais, ele se refere ao transporte escolar. Isso são por crianças e a gente tem que ter uma grande preocupação, está entendendo? Ele está carente também de um estudo técnico. Tá? O pessoal pleiteou que fosse feito de forma precária. O Dr. Diogo está estudando o projeto, que tem diversas coisas que tem que ser analisado, o que há de mais moderno no nosso país, né? E para que evite também algo como existiu em São Luís do Quitunde e recentemente ocorreu em União dos Palmares, tendo em vista que o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, ele cassou todas as permissões, e agora em União dos Palmares o Ministério Público apreendeu todas as documentações inerentes a essas permissões. Inclusive, foi feito também na própria associação, na SMTP, lá do município. Então, nós estamos preocupados com os profissionais. Prejuízo, na verdade, eu posso assegurar que não vai existir, porque eles já vivem, como me disseram aqui, há mais de 2 anos da informalidade, e nós não vamos cometer aqui o pecado de aprovar uma coisa toque de caixa, porque vai recair sobre nós essa responsabilidade. Então é bom ter um pouquinho de prudência. Eu já conversei com o Marconi, já conversei com mais 3, o Jonas, o vice-presidente e o Jason, aqui aos 15 dias. O doutor Diogo está analisando, me falou hoje que já viu grande parte, mas tem algumas coisas lá que ele precisa de um estudo mais técnico. Inclusive citou o caso de empresa privada e da parte jurídica também, a empresa no âmbito pessoa física e jurídica. Portanto, estamos nesse aguardo, né? Vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência e aguardar que eles nos tragam esse relatório minucioso, detalhado, para saber se a gente deve prosseguir, no que deve prosseguir, se deve suprimir ou se deve acrescentar algo. Portanto, as informações que eu tenho para dar para a Vossa Excelência. Facultada a palavra ao vereador Cláudio Filho. Bom dia, senhor presidente, primeiro secretário, vereadores presentes, imprensa presente, Associação do Francês, Associação dos Escolares, funcionários dessa casa. Senhor presidente, na última sessão, nós tivemos nessa casa, há 15 dias atrás, foi levantado um assunto com relação à Marina Catuçaba, a Caiçara, que é situada lá no Broma, na região do Broma, na Ribeira. E eu tive por 2 vezes na Marina, conhecendo as instalações, e lá conversei com o proprietário, o empresário, funcionários da Marina, e realmente me surpreendeu com
as reportagens e as certificações que a Marinha já alcançou. Nós temos uma certificação no Brasil que é chamada de certificação Bandeira Azul. É uma certificação que só 2 marinhas no Brasil conseguiram ter. E a Marinha Caiçara já conseguiu esse certificado. Para ela conseguir o certificado, ela tem que cumprir algumas metas. E essas metas são a estação de tratamento própria, que ela já tem, todos os dejetos das embarcações ser direcionado para essa estação de tratamento. É criada uma área chamada PUB, que pega toda essa água utilizada, esse resto de óleo, manutenção, e é colocado para a estação de tratamento. O lixo gerado na Marina, 100% reciclado. Ela obteve a aprovação do INPA e do CETRAN, os órgãos do Estado competentes para certificar a Marina. Eles estão com um projeto, junto ao meio ambiente municipal e estadual, um replantio de 2.000 mudas, reflorestamento de plantas nativas, e sem falar, senhor presidente, da geração de emprego e renda para aquela comunidade que é uma comunidade esquecida. Eu acredito que a Marina ali e outros empreendimentos naquela região forçam o poder público a investir na região, para a construção de postos de saúde que não tem, para a melhora do acesso que a gente sabe que é precário, entre outras necessidades daquela comunidade. Então, com isso, eu sei, Alfredo, proprietário, nós vamos dar uma comissão dos vereadores, trazer aqui na Marina para conhecer as instalações, tirar as dúvidas que venham a ter a cada vereador, para poder realmente a gente ver o potencial do empreendimento a ser realizado. Eu tive o prazer de ir a Camboriú, em Florianópolis, em Santa Catarina no caso, e lá conheci uma marina chamada Tedesco, uma das maiores marinas do Brasil. Lá alguns meses atrás. E a tecnologia utilizada naquela marina é semelhante à que vai ser utilizada aqui. Então, isso me impressionou muito, porque lá nós tínhamos uma marina de ponta, de noção, ou as embarcações, vereador André, não vai ser tirada via trator. Uma cinta, uma cinta que tira a embarcação para tirando a água. Então, é um empreendimento grande, que vai trazer desenvolvimento para o nosso estado, divulgação do nosso município, receita, riqueza para o nosso município. Então eu vim esclarecer esse ponto aqui hoje, foi levantado na sessão passada, não sei, o vereador André, alguém falou aqui sobre isso, me preocupou muito. E nós sabemos que a lagoa é uma fonte de alimento, de renda aos pescadores, e tudo que vem a poluir ou vem a ameaçar esse alimento o Deodorante, nós temos que nos preocupar. Então eu me preocupei, estive lá pessoalmente, conversei, e aí eu posso passar para os vereadores depois as xerox da matéria com relação à bandeira azul, que foi agraciada, foi certificada a Marina Caiçara de Marechal Deodoro. Outro assunto que o vereador André falou é com relação ao transporte escolar. E eu tenho conversado muito com o presidente com relação a isso, a preocupação nossa é uma preocupação grande, porque nós estamos carregando vidas ali, são crianças que estão indo para o estudo. Quando nós falamos em educação, nós temos que falar com muito compromisso, é o futuro do nosso estado que está em jogo. E eu tive, senhor presidente, na SMTT de Maceió, fui lá procurar, conversar, me certificar mais, estudar o assunto, para saber que maneira nós podemos fazer para poder o projeto adiantar. Até falei com o excelente telefone com relação a isso. Eles estão iniciando agora em dezembro, começo de janeiro, uma fiscalização de todo o transporte escolar do estado que entra em Maceió. Então, todos esses carros que andam, nós sabemos que andam irregular, vão começar a ser apreendidos. Então, acho que por isso a gente tem que tentar dar celeridade ao processo. Com relação a Vossa Excelência falou da licitação, é importante a licitação, mas nós sabemos que a licitação não é rápido, demora para sair a licitação. Então, nós podemos iniciar as concessões precárias, como nós fizemos com mototáxis, com taxistas, e aí, em paralelo, a SMTT preparar o edital para poder lançar a licitação e aí, posterior, faria a licitação. Mas para poder regularizar a situação deles, poderíamos tentar o mais rápido possível. Eu trouxe, inclusive, lá da SMTT a lei de Pernambuco, que rege o município e a capital Recife, e trouxe a lei também de Sergipe, que rege Aracaju, a capital. Então podemos espelhar essas duas leis, tirar algumas coisas
delas para poder realmente dar celeridade no processo e conseguir ter essa aprovação mais rápida. E o doutor Diogo poderia sentar conosco para poder saber onde ele está com as dúvidas, está com a comissão da própria associação, para a gente tentar juntos conseguir que isso caminhe mais rápido. Semana que vem, nós estamos em dezembro, temos um recesso parlamentar aí bem próximo, e aí só retornamos em fevereiro, né? Como diz a lei. Então nós temos que, antes do fim do ano, eu acho que aprovar com a deliberação esse projeto para poder beneficiar tanto aos jovens do nosso estado, como esses pais de famílias que rodam. E uma maneira, senhor presidente, também, de pressionar quem está irregular. Porque com isso nós vamos regularizar os 20, os 30 ou quantos for necessário, mas os 70 que rodam hoje vão poder lá rodar. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência que a gente consiga dar celeridade nesse processo. Muito obrigado. Conrado, vereador Capel, é um interesse nosso também de agilizar o mais rápido possível, agora sempre aglutinando a legalidade com agilidade. Inclusive, isso para mim pouco importa, alguns fatos inerentes a esse caso é que o legislativo é o saco da pancada. O projeto passa 2 anos rodando, tramitando em busca do aperfeiçoamento, em busca da legalidade. Quando chega aqui, ele tem que passar por uma peneira, tá? Nesse fito de conclusão, e aqui é onde todo mundo quer a pressa. Se é servidor público, chega aqui nos apagar das luzes, muitas das vezes não dá nem tempo da gente analisar direitinho, muitas das vezes, como foi fatos que já ocorreram aqui dentro desta casa, vereador Cacau, de que agradou parte de uma categoria, desagradou a parte da categoria, enfim, nós sempre temos algo aqui, alguém reclama, né? Inclusive eu versei com muita tristeza o procedimento de alguns integrantes da associação, mas para mim pouco importa. Eu tenho dito que eu sou feito cana, quanto mais minha perna, mais eu viro bagaço, né? Isso aí já patenteou todos esses quase 31 anos de atividade pública e não me apresso muito com esse tipo de coisa. Mas dizendo que são os vereadores que estão colocando empecilho, dizendo que é este presidente que não quer que o projeto prossiga, né? Só tenho a salientar que estamos aqui, eu posso dizer, eu e Vossa Excelência, né? O Walter Cabeção, e o vereador Juscelino, que passou um interstício um pouco separado, por outros motivos, mas queremos dizer o seguinte, que esta Casa Legislativa, ela nunca deixou nada no obscuro, que esta Casa Legislativa sempre cumpriu com todos os prazos, e esta Casa Legislativa, sem exceção de qualquer que seja o vereador, sempre primou pelo desenvolvimento do município, sempre primou pela subsistência dos servidores públicos, enfim, o que nós podíamos fazer aqui, nós fizemos, tá? Mas é aquela coisa, inclusive entre 4 representantes que estavam aqui da categoria, 3 combinaram com o meu pensamento, com exceção do presidente que ali está, o Marconi, que ele inclusive disse que em defesa dos dele vai às últimas consequências. Eu até disse a ele que pode ficar à vontade que o direito de ir e vir é assegurado por lei. De tal forma que estamos aguardando que o doutor Diogo se pronuncie, tá? Eu pedi a ele que ele agilizasse o mais rápido possível. Hoje pela manhã ele me retornou em uma ligação telefônica, estava com o senhor Moacir, quando ele disse que ainda carecia de algumas pesquisas. E eu pedi a ele que tomasse como parâmetro 3 estados da federação, vereador André Luiz, que seria Curitiba, Brasília e o Rio Grande do Sul, porque podemos dizer que na Federação Brasileira, esses aí são os estados, são as unidades mais desenvolvidas, tá? E eu quero que Marechal Deodoro
ela esteja entre os melhores, ela não esteja entre aqueles que querem ser os melhores. Então, eu acredito que é o pensamento de todos os colegas vereadores e vamos primar por isso. No tocante a Marina Caiçara, quem abriu a fala aqui acerca do assunto, pegando a deixa do vereador André, fui eu, porque me causou uma estranheza em que uma das minhas passagens ali na Ribeira, eu percebi que estavam colocando uma tubulação e que essa tubulação, ela levava o destino à lagoa. O André Luiz, ele já tinha uma outra preocupação, que era aquele complexo habitacional do lado oposto que estava jogando dejetos na lagoa. Eu sei quanto o povo daquela região sofre pela falta do pescado. Sei perfeitamente. Sei mais ainda da necessidade de investimentos na região para o crescimento. Sei. Mas a gente não pode esquecer das questões ambientais. E na oportunidade, eu fiz mencionar aqui em meu discurso que iria solicitar do IMA para saber se aquela obra ela estava sendo fiscalizada pelo IMA, não estava dizendo que estava existindo ilegalidade, até porque existia um fato subjetivo. A tubulação estava ali, de repente ela poderia ser uma ornamentação, mesmo que enterrada. Não é verdade que dentro dela poderia não passar nada? Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro. Foi essa a minha preocupação. E pedi também ao IBAMA. Ontem mesmo, eu passando pela localidade, pela Valvin Repórter, eu percebi, não sei se o vereador Del Cavalcante, que também tem laços com aquele povoado, eu percebi que o calçamento, ele avançou mais de 1 metro, a estrada já é estreita. E falei, inclusive, com o secretário de Infraestrutura, o Albérico, dizendo: Albérico, o calçamento vai avançar, daqui a pouco a pessoa vai ter que passar por dentro da lagoa. Ele me diz o seguinte, que o pessoal da Marina iria calçar tudo aquilo. Eu digo: agora, Albérico, eu não estou conseguindo entender, é que na extremidade do calçamento está se colocando a contenção do paralelo, que a gente chama vulgarmente como meio-fio. Não sei se na área da construção civil chama-se meio-fio, mas eu chamo meio-fio, tá? Então estava se colocando meio-fio. Se estava colocando meio-fio significa dizer o quê? É uma contenção e a reta final. Depois poderia rebaixar, mas se Vossa Excelência passar por lá, de repente vai perceber isso aí. Eu não sei também se, em virtude de ali estar muito próximo à lagoa, é uma contenção para evitar a erosão, tá? Aí pedi para que o Alberto entrasse em contato com os engenheiros de lá, os arquitetos, para que ele explicasse a situação. Quero deixar materializado aqui que a minha preocupação é pelo desenvolvimento dali. Agora, o desenvolvimento com responsabilidade. Com isso não significa dizer que os que estão lá trabalhando são irresponsáveis, pelo contrário, e até porque eu pretendo morar na região. Eu pretendo aposentar e ficar morando lá. Tá? Então, mais uma coisa para mim ter essa preocupação. Mas, quando Vossa Excelência se preocupa com isso, com o engrandecimento, com o desenvolvimento do Marechal Deodoro, eu tenho mais aqui parabenizar esses atos, atitudes, porque, afinal de contas, estes atos são inerentes ao Parlamento. Afinal de contas, nós estamos aqui assentados em virtude de ter delegado, a população ter delegado poderes a nós através do voto para que nós os representamos. Não é verdade? Mas está explicado e, mais uma vez, meus parabéns. Se bem que, posteriormente, eu conversando com um determinado funcionário, ele, na oportunidade, me falou que aquela tubulação era para o escoamento das águas fluviais. Tá? Daí, hoje até pela manhã, eu pedi à NET para que aportasse o envio dos reportados expedientes, tá? E que enviasse só o do vereador André Luiz. Então, cada vez que vai me trazendo o convencimento, eu vou primando pelo lado funcional. Pode ficar, vereador. Tá, com relação à tubulação, que foi citado agora, eu ia falar agora sobre isso, que era das águas fluviais. E para cá, os vereadores vão uma visita técnica lá para conhecer a estrutura, conhecer o dono, ter um acesso direto ao proprietário
e eles colocou à disposição para o dia que os vereadores acharem necessário ir lá, fazer essa visita em loco e discutir, perguntar e tomar conhecimento maior dessa situação. Depois eu vou tirar xerox dessa documentação que eu trouxe, mandar o gabinete de todos vocês, para ficar mais explicado para cada um. E aí é combinar o dia, vereador Valdo. Um rapaz muito inteligente, com uma massa cefálica avantajada, e aí ele lá fazer essa visita conosco, também com os outros vereadores. Obrigado, presidente. Por nada, vereador. Inclusive, oportuno se faz convidar os colegas para a inauguração do posto avançado aqui do INSS, né? Que o pessoal do Executivo tentou ligar para alguns colegas, não conseguiu. O pessoal do INSS também não conseguiu ligar, mas alguns estavam fora de área, outros chamou e não atendeu. Eu não quero nominar aqui os colegas que não foi possível contatar, mas que vocês já estão sabendo e que o horário ele foi alterado para as 11 horas, portanto dá tempo a gente discorrer acerca da nossa sessão tranquilamente. E nos traz aqui aquela alegria, porque parte daquela obra que vai beneficiar a população de Eldorense, e por que não dizer assim por vizinhança, né? Parque São Miguel, Coqueiro Seco, acredito que vai contemplar também. Ali teve, vereador André, um toque de cidadania do vereador Cacau, o vereador que nos fala, o vereador Valdo, o vereador Juscelino, porque nós votamos a favor, né, da matéria pela qual a doação daquele terreno, por a doação do fórum. Quero registrar aqui também a presença do Paulino Lopes, vereador, e salvo engano também ele é oriundo do INSS, é verdade, Paulino? Isso. Então isso nos engrandece, não é verdade? E saber que a gente de uma forma ou de outra está contribuindo para o desenvolvimento de Marechal Deodoro. Por oportuno também, vereador, hoje, aquelas pessoas que não tiveram acesso às publicações que foram feitas para a audiência pública de avaliação das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, do terceiro quadrimestre de 2013, essas estão marcadas para hoje. Moacir Bernardes vai discorrer acerca da mesma, enquanto que no dia 5 vai ter outra audiência pública e também já foi dada publicidade ao mesmo. Mais uma vez eu estou reiterando, um projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2015 e adota outras providências correlatas. Estou voltando a repetir para que pessoas desinteiradas, desinformadas, não use de procedimentos grosseiros e ignorantes. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu passo o ordem do dia. Coloque em votação o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 006/2014, de autoria do vereador que vos fala, Abelardo Leopoldino, no que diz respeito à denominação à creche localizada no povoado de Barra Nova e adota outras providências. Aprovado. Esse projeto, que tem duas pessoas que fazem parte, primeiro da minha amizade, da estima e consideração, meu vizinho, o Nélio de Brito, da imprensa, meu amigo e irmão, o Farinha Quebradinha. Não dá para... Quem não conhece esse negão aí que tem esse corpo de cabeça pequenininho, esse é o Farinha Quebradinha. É o homem das manhãs que faz comunicação, cultura, entretenimento com o povo alagoano e, por que não dizer, Pernambuco, Sergipe e da Bahia também. E esse projeto é de minha autoria, Farinha Quebradinha e Nélio de Brito, colocando o nome da creche
de Barra Nova, da filha da companheira de vocês, de rádio, Floraci Cavalcante, a filha dela, a Tânia Cavalcante Plácido, que foi acometido de um mal e veio a falecer. Como Floraci Cavalcante, que é uma moradora muito antiga da Barra Nova, eu me dei pela preocupação de fazer essa indicação e daqui a pouco vai entrar em votação. Coloco em votação o projeto de lei 006/2014 de autoria do vereador Abelardo Leopoldino, que dá denominação à creche localizada no bairro de Barra Nova. Deve colocar até aqui povoado, Barra Nova já é um bairro. O nome da creche seria de Tânia Cavalcante Plácido. Aprovado. E vê como é, a gente aqui sempre vem lembrando das pessoas em memória, né? A gente não vê, só lembra das pessoas quando morrem, mas na verdade não é isso. Na verdade é que a legislação não permite que pessoas com vida sejam agraciadas com o nome de prédios públicos. Logradouros também não permite, de tal forma que até na próxima semana acredito que muitas repartições aí vai ter que tirar nomes de pessoas que estão vivos e que foram homenageados com alguns prédios, isso do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E a secretária Anete que em tempo providencie passar o livro para os vereadores na segunda chamada, Juscelino Vicente, Marcelo Moringa, que chegou posteriormente, não, chegou antes. Isso. Acredito que só, né? Chegou no tempo da primeira chamada. Sim? Chegou, né? Já veio. Fica falando só o Juscelino, para que passe e seja providenciado isso aí. Então, não havendo mais matéria no expediente, não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 5 de dezembro do corrente ano. Ao tempo em que agradeço a presença de todos, está encerrada a sessão. Muito bom dia, obrigado, bom final de semana. E aqueles que se interessarem pelas explanações de cálculos, o Dr. Moacir vai começar o trabalho dele. Fique à vontade, Dr. Moacir. Vocês nos dêem licença que nós vamos ter que ir a uma inauguração e na próxima sexta-feira nos encontramos aqui. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. 40ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Pedimos ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores parlamentares. Bom dia a todos. Vereador Abelardo. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Cláudio. Presente. Vereador Everaldo Pereira Lopes. Vereador Cabrando. Vereador Jorge. Vereador José Everaldo Souto. Vereador Wagner. Vereador Walter. Vereador Juscelino. Vereadora Larissa. Vereador Marcelo. Vereador Neil. Queremos registrar aqui a ausência do Everaldo Souto, justificando a sua ausência em virtude da apresentação do último módulo que está fazendo uma especialização na área de medicina em Recife, Estado de Pernambuco. Portanto, é justificada a falta do mesmo. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 40ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Pedimos à secretária Anete para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos do 1º ao 4. Estava, pois, perto a festa dos Ázimos,
chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e conviveram em lhe dar o dinheiro. Palavra da salvação. Glória a Deus. Deixo de ler a ata da sessão anterior em virtude da inexistência da mesma. Não havendo matéria no expediente, está premiada a palavra ao vereador André Luiz. Bom dia a todos, deodorenses presentes, membros de associações comunitárias do nosso município, francês e Associação dos Transportes Escolar. Senhor presidente, eu venho aqui hoje fazer esse pronunciamento. Gostaria de convidar algum representante do IFAM, nosso município, para que nos apresente aqui na Câmara um projeto de revitalização do centro da cidade, já que está havendo muitas indagações acerca da acessibilidade naquela praça central ali que fica de frente ao Banco do Brasil. A gente andando ali pelo centro, a gente percebe que não vi nenhuma rampa para o deficiente físico, né? E é preciso que a gente tenha o IFAM. Acho que o IFAM ia aprovar uma obra sem ter esse respaldo na lei da acessibilidade. Então, eu gostaria de convidar a representante, não sei se é a Fernanda, né, porque Fernanda é da cultura, não sei se está no IFAM também, para que ela apresente esse projeto de revitalização do centro. E também convidar alguém da infraestrutura, o secretário, que ele puder munir informações e vir aqui a essa casa, para mostrar o projeto de saneamento do centro. Eu vi uma notícia nas redes sociais que o governo do estado tinha já autorizado o saneamento do centro da cidade de Marechal Deodoro. Aí a gente não sabe onde vai abrir as ruas, onde é que vai passar essas tubulações. Seria interessante, antes de começar a obra, que a gente tivesse uma noção de onde vai passar esses tubos, até para a população, a gente ter respaldo para conversar com a população e informar que terá esse projeto aí no centro. E a terceira questão, senhor presidente, é que eu tenho solicitado alguns projetos de lei aí, e tem projeto de lei que foi para a prefeitura e não voltou. E por conta disso a gente tem aquela promulgação tácita, né? A gente, quando eles passam aquele período sem sancionar, e acho que tem uns projetos de lei para deixar andar aí. Aí gostaria que Vossa Excelência, junto com a NET aí, desse uma olhada nos projetos que estão nesse patamar, né, nessa situação, para que a gente promulgue, já que tem projetos interessantes aprovados nessa casa que não estão em prática porque não foi sancionado. Eu vi no site também, Real Dolores, a questão da lei que a gente aprovou aqui faz tempo isso, que a gente estabeleceu o indexador de correção do valor daquele valor que é dado às bandas de música mensalmente, né, aquela subvenção pública que a gente aprovou aqui. E eu vi o vereador Jorge solicitando que o prefeito sancionasse. Mas aí não há necessidade mais de a gente solicitar ao prefeito que ele sancione, porque passaram 15 dias sem ele sancionar ou vetar o projeto de lei, a
nossa casa já tem a faculdade de sancionar, de prolongar, e aí só é solicitar a obra da lei. Então, né, gostaria que fosse feita aí uma análise aí. Aquele questão também dos fiscais, está na mesma situação, aquele projeto dos fiscais, Vossa Excelência também levantou a bandeira, a gratificação deles também está na mesma situação. Ele pediu a lei, não veio a lei da prefeitura para cá. E saber, senhor presidente, a questão do projeto de lei, a gente teve aqui várias reuniões, o projeto de lei da questão do escolar, se o prefeito pediu de volta, não está, porque a gente não sei o tanto, porque a gente fez aqui aquela comissão, não foi eu, mas tinha 5 vereadores na comissão, e fizemos aqui 3 ou 4 reuniões. Vossa Excelência foi quem estabeleceu a comissão, a gente fez aquelas emendas e está, não sei se o prefeito, me parece que o prefeito começou a expor de volta, não sei, para ver como é que está esse projeto, para ver se vai estar em pauta para chegar no final do ano, para que a classe não fique prejudicada. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Por nada, coloco em votação os pedidos verbais do vereador André Luiz. Aprovado. O vereador André, o projeto pelo qual Vossa Excelência se reporta, o projeto ele está na mão, foi despachado para o jurídico da casa, porque existe uma preocupação do presidente desta casa no tocante à legalidade daquele projeto, tendo em vista que, além do mais, ele se refere ao transporte escolar. Isso são por crianças e a gente tem que ter uma grande preocupação, tá entendendo? Ele está carente também de um estudo técnico. Tá? O pessoal pleiteou que fosse feito de forma precária. O Dr. Diogo está estudando o projeto, que tem diversas coisas que tem que ser analisado, o que há de mais moderno no nosso país, né? E para que evite também algo como existiu em São Luís do Quitunde e recentemente ocorreu em União dos Pomares, tendo em vista que o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, ele cassou todas as permissões, e agora em União dos Pomares o Ministério Público apreendeu todas as documentações inerentes a essas permissões. Inclusive, foi feito também na própria associação, na SMTT, lá do município. Então, nós estamos preocupados com os profissionais. Prejuízo, na verdade, eu posso assegurar que não vai existir, porque eles já vivem, como me disseram aqui, há mais de 2 anos da informalidade, e nós não vamos cometer aqui o pecado de aprovar uma coisa a toque de caixa, porque vai recair sobre nós essa responsabilidade. Então é bom ter um pouquinho de prudência. Eu já conversei com o Marconi, já conversei com mais 3, o Jonas, o vice-presidente e o Jason aqui aos 15 dias. O doutor Diogo está analisando, me falou hoje que já viu grande parte, mas tem algumas coisas lá que ele precisa de um estudo mais técnico. Inclusive citou o caso de empresa privada e da parte jurídica também, a empresa no âmbito pessoa física e jurídica. Portanto, estamos nesse aguardo, né? Vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência e aguardar que eles nos tragam esse relatório minucioso, detalhado, para saber se a gente deve prosseguir, no que deve prosseguir, se deve suprimir ou se deve acrescentar algo. Portanto, é as informações que eu tenho para dar para a Vossa Excelência. Facultar a palavra ao vereador Cláudio Filho. Bom dia, senhor presidente, primeiro secretário, vereadores presentes, imprensa presente, Associação do Francês, Associação dos Escolares, funcionários dessa casa. Senhor presidente, na última sessão nós tivemos nessa casa, há 15 dias atrás, foi levantado um assunto com relação à Marina Catuçaba,
a Caiçara, que é situada lá no Broma, na região do Broma, na Ribeira. E eu tive por 2 vezes na Marina, conhecendo as instalações, e lá conversei com o proprietário, com o empresário, funcionários da Marina, e realmente me surpreendeu com as reportagens e as certificações que a Marina já alcançou. Nós temos uma certificação no Brasil, que é chamada de certificação Bandeira Azul. É uma certificação que só 2 marinas no Brasil conseguiram ter. E a Marina Caiçara já conseguiu esse certificado. Para ela conseguir o certificado, ela tem que cumprir algumas metas. E essas metas são a estação de tratamento própria, que ela já tem, todos os dejetos das embarcações ser direcionado para essa estação de tratamento. É criada uma área chamada PUB, que pega toda essa água utilizada, esse resto de óleo, manutenção, e é colocado para a estação de tratamento. O lixo gerado na Marina, 100% reciclado. Ela obteve a aprovação do INPA e do CEBRAM, os órgãos do Estado competentes para certificar a Marina. Eles estão com um projeto, junto ao meio ambiente municipal e estadual, um replantio de 2.000 mudas, de reflorestamento de plantas nativas, e sem falar, senhor presidente, da geração de emprego e renda para aquela comunidade que é uma comunidade esquecida. O crédito a Marina ali e outros empreendimentos naquela região força o poder público a investir na região, para a construção de postos de saúde que não tem, para a melhora do acesso que a gente sabe que é precário, entre outras necessidades daquela comunidade. Então, com isso, eu sei, eu digo, olha, Alfredo, proprietário, nós vamos dar uma comissão dos vereadores, trazer aqui na Marina para conhecer as instalações, tirar as dúvidas que venham a ter a cada vereador, para poder realmente a gente ver o potencial do empreendimento sendo realizado. Eu tive o prazer de ir a Camboriú, em Florianópolis, em Santa Catarina no caso, e lá conheci uma marina chamada Tetesco, a maior marina do Brasil. Estive lá alguns meses atrás. E a tecnologia utilizada naquela marina é semelhante à que vai ser utilizada aqui. Então, isso me impressionou muito, porque lá nós tínhamos uma marina de ponta, tem noção, ou as embarcações, vereador André, não vai ser tirada via trator. Uma cinta, embaixo uma cinta que tira a embarcação tirando a água. Então, é um empreendimento grande que vai trazer desenvolvimento para o nosso estado, divulgação do nosso município, receita, riqueza para o nosso município. Então, eu vim esclarecer esse ponto aqui hoje, foi levantado na sessão passada, não sei, o vereador André, alguém falou aqui sobre isso, me preocupou muito. E nós sabemos que a lagoa é uma fonte de alimento, de renda aos pescadores, e tudo que vem a poluir ou vem a ameaçar esse alimento do Delorense, nós temos que nos preocupar. Então, eu me preocupei, estive lá pessoalmente, conversei, e aí eu posso passar para os vereadores depois as xerox da matéria com relação à bandeira azul, que foi agraciada, foi certificada a Marina Caiçara de Marechal Deodoro. Outro assunto que o vereador André falou é com relação ao transporte escolar. E eu tenho conversado muito com o presidente com relação a isso, a preocupação nossa é uma preocupação grande, porque nós estamos carregando vidas ali, são crianças que estão indo para o estudo. Como nós falamos em educação, nós temos que falar com muito compromisso, que é o futuro do nosso estado que está em jogo. E eu tive, senhor presidente, na SMTT de Maceió, fui lá procurar, conversar, me certificar mais, estudar o assunto, para saber que maneira nós podemos fazer para ter o projeto ambiental. Até falei com o excelência do telefone com relação a isso. Eles estão iniciando agora em dezembro, começo de janeiro, uma fiscalização de todo o transporte escolar do estado que entra em Maceió. Então, todos esses carros que andam, que nós sabemos que andam irregular, vão começar a ser apreendidos. Então, acho que por isso a gente tem que tentar dar celeridade ao processo. Com relação a Vossa Excelência falou da licitação, é importante a licitação, mas nós sabemos que a licitação não é rápida, demora para sair a licitação, então nós podemos iniciar as concessões precárias, como nós fizemos com mototáxis, com taxistas, e aí, em paralelo, a SMTT preparar o edital para poder lançar a licitação e aí, posterior, faria a licitação.
mas para poder regularizar a situação deles, poderíamos tentar o mais rápido possível. Eu trouxe inclusive lá da CTT a lei de Pernambuco, que rege o município e a capital Recife, e trouxe a lei também de Sergipe, que rege Aracaju, a capital. Então podemos espelhar essas duas leis, tirar algumas coisas delas para poder realmente dar celeridade no processo e conseguir ter essa aprovação mais rápida. E o doutor Diogo poderia sentar conosco para poder saber onde ele está com dúvidas, até com a comissão da própria associação, para a gente tentar juntos conseguir que isso caminhe mais rápido. Semana que vem, nós estamos em dezembro, temos um recesso parlamentar aí bem próximo, e aí só retornamos em fevereiro, né, como diz a lei. Então nós temos que, antes do fim do ano, eu acho que aprovar qualquer deliberação esse projeto para poder beneficiar tanto aos jovens do nosso estado, como esses pais de famílias que rodam. E uma maneira, senhor presidente, também, de pressionar quem está irregular. Porque com isso nós vamos regularizar os 20, os 30 ou quantos for necessário, mas os 70 que rodam hoje vão poder rodar. Então gostaria de pedir a Vossa Excelência que a gente consiga dar celeridade nesse processo. Muito obrigado. Por nada, vereador Cacau, é um interesse nosso também de agilizar o mais rápido possível, agora sempre aglutinando a legalidade com agilidade. Inclusive, isso para mim pouco importa, alguns fatos inerentes a esse caso é que o legislativo é o saco da pancada. O projeto passa 2 anos rodando, tramitando em busca do aperfeiçoamento, em busca da legalidade. Quando chega aqui, ele tem que passar por uma pendeira, tá? Nesse fito de conclusão, e aqui é onde todo mundo quer a pressa. Se é servidor público, chega aqui nos apagar das luzes, muitas das vezes não dá nem tempo da gente analisar direitinho, muitas das vezes, como foi fatos que já ocorreram aqui dentro desta casa, vereador Cacau, de que agradou parte de uma categoria, desagradou a parte da categoria, enfim, nós sempre temos algo aqui, alguém reclama, né? Inclusive eu recei com muita tristeza o procedimento de alguns integrantes da associação, mas para mim pouco importa. Eu tenho dito que eu sou feito cana, quanto mais minha perna, mais eu viro bagaço, né? Isso aí já patenteou todos esses quase 31 anos de atividade pública e não me apresso muito com esse tipo de coisa. Mas dizendo que são os vereadores que estão colocando em empecilho, dizendo que é este presidente que não quer que o projeto prossiga, né? Só tenho a salientar que estamos aqui, eu posso dizer eu e Vossa Excelência, né? O Walter Cabeção, e o vereador Juscelino, que passou um interstício um pouco separado, por outros motivos, mas queremos dizer o seguinte, que esta Casa Legislativa, ela nunca deixou nada no obscuro, que esta Casa Legislativa sempre cumpriu com todos os prazos, que esta Casa Legislativa, sem exceção de qualquer que seja o vereador, sempre primou pelo desenvolvimento do município, sempre primou pela subsistência dos servidores públicos, enfim, o que nós podíamos fazer aqui, nós fizemos, tá? Mas é aquela coisa, inclusive entre 4 representantes que estavam aqui da categoria, 3 combinaram com o meu pensamento, com exceção do presidente que ali está, o Marconi, que ele inclusive disse que em defesa dos dele vai às últimas consequências. Eu até disse a ele que pode ficar à vontade que o direito de ir e vir é assegurado por lei. De tal forma que estamos aguardando que o doutor Diogo se pronuncie, tá? Eu pedi a ele que ele agilizasse o mais rápido possível. Hoje pela manhã ele me retornou em uma ligação telefônica, estava com o senhor Moacir, quando ele disse que ainda carecia de algumas pesquisas.
E eu pedi a ele que tomasse como parâmetro 3 estados da federação, vereador André Luiz, que seria Curitiba, Brasília e o Rio Grande do Sul, porque podemos dizer que na Federação Brasileira esses aí são os estados, são as unidades mais desenvolvidas. Tá? E eu quero que Marechal Deodoro ela esteja entre os melhores, ela não esteja entre aqueles que querem ser os melhores. Então eu acredito que é o pensamento de todos os colegas vereadores e vamos primar por isso. No tocante a Marina Caiçara, quem abriu a fala aqui acerca do assunto, pegando a deixa do vereador André, fui eu, porque me causou uma estranheza em que uma das minhas passagens ali na Ribeira, eu percebi que estavam colocando uma tubulação e que essa tubulação ela levava o destino à lagoa. O André Luiz ele já tinha uma outra preocupação, que era aquele complexo habitacional do lado oposto que estava jogando dejetos na lagoa. Eu sei quanto o povo daquela região sofre pela falta do pescado. Sei perfeitamente. Sei mais ainda da necessidade de investimentos na região para o crescimento. Sei. Mas a gente não pode esquecer das questões ambientais. E na oportunidade, eu fiz mencionar aqui em meu discurso, queria solicitar do IMA para saber se aquela obra ela estava sendo fiscalizada pelo IMA, não estava dizendo que estava existindo ilegalidade, até porque existia um fato subjetivo. A tubulação estava ali, de repente, ela poderia ser uma ornamentação, mesmo que enterrada, não é verdade? Que dentro dela poderia não passar nada. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro. Foi essa a minha preocupação. E pedi também ao IBAMA. Ontem mesmo eu passando pela localidade, pela Valvin Repórter, eu percebi, não sei se o vereador Del Cavalcante, que também tem laços com aquele povoado, eu percebi que o calçamento ele avançou mais de 1 metro, a estrada já é estreita. E falei inclusive com o secretário de infraestrutura, o Albérico, dizendo: Albérico, o calçamento vai avançar, daqui a pouco a pessoa vai ter que passar por dentro da lagoa. Ele me diz o seguinte, que o pessoal da Marina iria calçar tudo aquilo. Eu digo: agora, Albérico, eu não estou conseguindo entender, é que na extremidade do calçamento está se colocando a contenção do paralelo, que a gente chama vulgarmente como meio-fio. Não sei se na área da construção civil chama-se meio-fio, mas eu chamo meio-fio, tá? Então estava se colocando meio-fio. Se estava colocando meio-fio significa dizer o quê? É uma contenção e a reta final. Depois poderia rebaixar, mas se Vossa Excelência passar por lá, de repente vai perceber isso aí. Eu não sei também se, em virtude de ali estar muito próximo à lagoa, é uma contenção para evitar a erosão, tá? Aí pedi para que o Alberto entrasse em contato com os engenheiros de lá, os arquitetos, para que ele explicasse a situação. Eu quero deixar materializado aqui que a minha preocupação é pelo desenvolvimento dali. Agora, o desenvolvimento com responsabilidade. Com isso não significa dizer que os que estão lá trabalhando são irresponsáveis, pelo contrário, e até porque eu pretendo morar na região. Eu pretendo aposentar e ficar morando lá. Tá? Então, mais uma coisa para mim ter essa preocupação. Mas, quando Vossa Excelência se preocupa com isso, com o engrandecimento, com o desenvolvimento do Marechal Deodoro, eu tenho mais aqui parabenizar esses atos, atitudes, porque, afinal de contas, estes atos são inerentes ao Parlamento. Afinal de contas, nós estamos aqui assentados em virtude de ter delegado, a população ter delegado poderes a nós através do voto para que nós os representamos. Não é verdade? Mas está explicado e, mais uma vez, meus parabéns. Se bem que, posteriormente, eu conversando com um determinado funcionário, ele, na oportunidade, me falou que aquela tubulação era para o escoamento das águas fluviais. Tá? Daí, hoje até pela manhã, eu pedi à NET para que aportasse o envio dos reportados expedientes, tá? E que enviasse só o do vereador André Luiz.
Então, cada vez que vai me trazendo o convencimento, eu vou primando pelo lado funcional. Pode ficar, René. Tá, com relação à população, que foi citado agora, eu ia falar agora sobre isso, que era das águas pluviais. E para cá, um vereador vai uma visita técnica lá para conhecer a estrutura, conhecer o dono, tem um acesso direto ao proprietário, e eles colocam à disposição para o dia que os vereadores acharem necessário ir lá, fazer essa visita em loco e discutir, perguntar e tomar conhecimento maior dessa situação. Depois eu vou tirar xerox dessa documentação que eu trouxe, mandar o gabinete de todos vocês, para ficar mais explicado para cada um. E aí é combinar o dia, vereador Valdo. Um rapaz muito inteligente, com uma massa cefálica avantajada, e aí veio lá fazer essa visita conosco, também com os outros vereadores. Obrigado, presidente. Por nada, vereador. Inclusive, oportuno se faz convidar os colegas para a inauguração do posto avançado aqui do INSS, né? Que o pessoal do executivo tentou ligar para alguns colegas, não conseguiu. O pessoal do INSS também não conseguiu ligar, mas alguns estavam fora de área, outros chamou e não atendeu. Eu não quero nominar aqui os colegas que não foi possível contatar, mas que vocês já estão sabendo e que o horário ele foi alterado para as 11 horas, portanto dá tempo a gente discorrer acerca da nossa sessão tranquilamente. E nos traz aqui aquela alegria, porque parte daquela obra que vai beneficiar a população de Eldorense, e por que não dizer assim por vizinhança, né? Parque São Miguel, Coqueiro Seco, acredito que vai contemplar também. Ali teve, vereador André, um toque de cidadania do vereador Cacau, o vereador que nos fala, o vereador Valdo, o vereador Juscelino, porque nós votamos a favor, né, da matéria pela qual a doação daquele terreno, por doação do fórum. Quero registrar aqui também a presença do Paulino Lopes, vereador, e salvo engano também ele é oriundo do INSS, é verdade, Paulino? Isso. Então isso nos engrandece, não é verdade? E saber que a gente de uma forma ou de outra está contribuindo para o desenvolvimento de Marechal Deodoro. Por oportuno também, vereador, hoje, aquelas pessoas que não tiveram acesso às publicações que foram feitas para a audiência pública de avaliação das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, do terceiro quadrimestre de 2013, essas estão marcadas para hoje. Moacir Bernardes vai discorrer acerca da mesma, enquanto que no dia 5 vai ter outra audiência pública que também já foi dada publicidade ao mesmo. Mais uma vez eu estou reiterando,
é um projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2015 e adota outras providências correlatas. Estou voltando a repetir para que pessoas desinteiradas, desinformadas, não usem de procedimentos grosseiros e ignorantes. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu passo ordem do dia. Coloque em votação o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 006/2014 de autoria do vereador que vos fala, Abelardo Leopoldino, no que diz respeito à denominação à creche localizada no povoado de Barra Nova e adota outras providências. Aprovado. Esse projeto, que tem duas pessoas que fazem parte, primeiro da minha amizade, da estima e consideração, meu vizinho, Nélio Brito, da imprensa, meu amigo e irmão, Farinha Quebradinha. Não dá para... Quem não conhece esse negão aí, que tem esse corpo de cabeça pequenininho, esse é o Farinha Quebradinha. É o homem das manhãs que faz comunicação, cultura, entretenimento com o povo alagoano e, por que não dizer, Pernambuco, Sergipe e da Bahia também. E esse projeto é de minha autoria, Farinha Quebradinha e Nélio Brito, colocando o nome da creche de Barra Nova, da filha da companheira de vocês de rádio, Floraci Cavalcante, a filha dela, a Tânia Cavalcante Plácido, que foi acometido de um mal e veio a falecer. Como Floraci Cavalcante, que é uma moradora muito antiga da Barra Nova, eu me dei pela preocupação de fazer essa indicação e daqui a pouco vai entrar em votação. Coloque em votação o projeto de lei 006/2014 de autoria do vereador Abelardo Leopoldino, que dá denominação à creche localizada no bairro de Barra Nova. A Nete colocou até aqui povoado, hoje Barra Nova já é um bairro. O nome da creche seria de Tânia Cavalcante Plácido. Aprovado. E vê como é, né? A gente aqui sempre vem lembrando das pessoas em memória, né? A gente não vê, só lembra das pessoas quando morrem, mas na verdade não é isso. Na verdade é que a legislação não permite que pessoas com vida sejam agraciadas com o nome de prédios públicos. Logradouros também não permite, de tal forma que até na próxima semana acredito que muitas repartições aí vai ter que tirar nomes de pessoas que estão vivos e que foram homenageados com alguns prédios, isso do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E a secretária Anete, que em tempo providencie passar o livro para os vereadores na segunda chamada, Juscelino Vicente, Marcelo Moringa, que chegou posteriormente, não, chegou antes. Isso. Acredito que só, né? Chegou no tempo da primeira chamada. Sim?
Chegou, né? Ele está bem. Só o Juscelino, para que passe e seja providenciado isso aí. Então, não havendo mais matéria no expediente, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 5 de dezembro do corrente ano. Ao tempo em que agradeço a presença de todos, está encerrada a sessão. Muito bom dia, obrigado, bom final de semana. E aqueles que se interessarem pelas explanações de cálculos, o Dr. Moacir vai começar o trabalho dele. Fique à vontade, Dr. Moacir. Vocês nos dêem licença que nós vamos ter que ir a uma inauguração e na próxima sexta-feira nos encontramos aqui. Bom dia, obrigado.